A Amazônia esconde inúmeros mistérios. Ela é um dos lugares mais intrigantes do mundo e pouco estudada por exploradores. Com certeza, a maior floresta tropical da Terra é repleta de enigmas e mistérios ocultos, escondendo segredos que podem revelar civilizações antigas e espécies exóticas e inusitadas. Desde as enigmáticas cidades perdidas na Amazônia, até os misteriosos geoglifos e as pirâmides ocultas no meio da maior floresta tropical da Terra. E o que pode ser esse rosto gigante e misterioso encontrado no interior da selva amazônica? Hoje, vamos nos aventurar no coração da floresta mais misteriosa do planeta. Prepare-se para essa expedição única, os 7 mistérios mais intrigantes da Amazônia, que deixam até os cientistas perplexos. Número 7. Fungo capaz de digerir plástico. Um fungo que possui uma capacidade muito singular. Pestalotiopsis microspora é uma espécie de fungo muito raro, nativo da Amazônia, que ganhou fama quando pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, estavam fazendo pesquisas na Amazônia e fizeram uma descoberta impressionante. Eles descobriram um fungo capaz de literalmente digerir plástico. Isso mesmo que você ouviu. Ao se depararem com esse fungo, através de pesquisas, foi possível concluir que esse curioso cogumelo literalmente comia plástico. Segundo pesquisadores, esse fungo intrigante conseguia romper e digerir materiais plásticos à base de poliuretano. Já foram descobertos outros fungos capazes de decompor o plástico, mas o Pestalotiopsis microspora é o primeiro capaz de fazer isso sem o oxigênio. Inclusive, pesquisas estão sendo feitas para que esse surpreendente fungo seja um potencial aliado do meio ambiente, utilizando dele para decompor grandes quantidades de plásticos à base de poliuretano, podendo ajudar a salvar o planeta. Número 6. Palmeira que anda. Nós já sabemos que a floresta amazônica é o berço de uma gigantesca biodiversidade, um bioma necessário à nossa vida. Mas você sabia que nessa floresta tão diversa existe uma árvore que parece ser capaz de andar? Pode até parecer lenda, mas acredite, existe um ponto de verdade. Estamos nos referindo à Socratia exorrhiza, uma curiosa espécie de palmeira, natural da bacia do Amazonas, que cresce principalmente em locais alagados. Popularmente conhecida como palmeira andante, essa incomum espécie de palmeira possui uma estrutura muito curiosa. A elegante palmeira andante possui grandes folhas verdes claras, parecidas com plumas, que podem chegar aos 2 metros de comprimento. Porém, o que mais chama a atenção nela é seu tronco em forma de cone, que é sustentado por um conjunto de fortes raízes recobertas por espinhos brancos que, curiosamente, a maior parte delas ficam acima do solo. Olhando assim, até parece que a palmeira possui pernas. E é justamente essa estrutura diferenciada que fez com que ela fosse conhecida como palmeira andante. Mas será que ela realmente é capaz de andar? Segundo pesquisadores, as explicações ainda estão sendo estudadas, mas a teoria mais aceita é que as raízes permitem que a palmeira se mova quando elas estão apodrecendo. Dessa forma, novas raízes surgem em novos pontos no tronco, fazendo com que a palmeira andante praticamente caminhe alguns centímetros, ou até 1 metro por ano. Tanto o fungo quanto a palmeira são seres intrigantes que exemplificam a rica biodiversidade da maior floresta tropical da Terra. Contudo, a Amazônia guarda muitos mistérios além dessas maravilhas naturais, com sua vasta imensidão repleta de segredos e enigmas surpreendentes. A nossa exploração continua. E antes de prosseguirmos, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou seu like? Então vamos continuar com o vídeo, porque a partir de agora, as coisas vão ficar muito mais interessantes. Número 5. Geoglifos milenares da Amazônia. Os geoglifos são gigantescas figuras geométricas de diferentes formas e tamanhos, desenhadas no chão, geralmente feitas há milhares de anos atrás, que são identificadas principalmente quando vistos do alto. O mais famoso deles são as linhas de Nazca, no Peru. Aqui no Brasil também foram descobertos geoglifos milenares. Adivinha onde? Isso mesmo, na Amazônia. De acordo com pesquisadores, estima-se que na floresta amazônica, no estado do Acre, existam mais de 500 geoglifos grandiosos.
O primeiro deles foi descoberto no ano de 1970, possuía um formato circular, com um tipo de vala. Daí em diante, mais estruturas foram descobertas. Mas quem fez esses desenhos tão gigantescos no solo amazônico? A Amazônia esconde inúmeros mistérios. Ela é um dos lugares mais intrigantes do mundo e pouco estudada por exploradores. Com certeza, a maior floresta tropical da Terra é repleta de enigmas e mistérios ocultos, escondendo segredos que podem revelar civilizações antigas. Misterioso encontrado no interior da selva amazônica. Hoje, vamos nos aventurar no coração da floresta mais misteriosa do planeta. Prepare-se para essa expedição única. Os 7 mistérios mais intrigantes da Amazônia, que deixam até os cientistas perplexos. Descobertos outros fungos capazes de decorar a palmeira, natural da bacia do Amazonas, que fez com que ela fosse conhecida como palmeira andante. O sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou seu like? Então vamos continuar com o vídeo, porque a partir de agora as coisas vão ficar muito mais interessantes. Número 5. Geoglifos milenares da Amazônia. Os geoglifos são gigantescas figuras geométricas de diferentes formas e tamanhos, desenhadas no chão, geralmente feitas há milhares de anos atrás, que são identificadas principalmente quando vistos do alto. O mais famoso deles são as linhas de Nazca, no Peru. Aqui no Brasil também foram descobertos geoglifos milenares. Adivinha onde? Isso mesmo, na Amazônia. De acordo com pesquisadores, estima-se que na floresta amazônica, no estado do Acre, existam mais de 500 geoglifos grandiosos. O primeiro deles foi descoberto no ano de 1970, possuía um formato circular, com um tipo de vala. Daí em diante, mais estruturas foram descobertas. Mas quem fez esses desenhos tão gigantescos no solo amazônico? Acredita-se que os milenares geoglifos tenham sido feitos por indígenas que viviam na região entre os anos 200 a.C. e 1300 d.C. Esses grupos indígenas teriam desenhado esses intrigantes geoglifos com tamanhos que variam entre 20 e 385 metros de diâmetro. São de fato enormes, e claro, sem a ajuda de qualquer ferramenta moderna. Um deles, tido como o geoglifo mais enigmático descoberto na Amazônia, localizado no sítio arqueológico da fazenda de Crixá, em Capixaba, no Acre, foi terrivelmente destruído por um trator que trabalhava na agricultura. Uma destruição inimaginável para a história da arqueologia milenar brasileira. Escala as suas automações com o serviço N8N autoalojado da Hostinger. Instalação com um clique num VPS seguro. Número 4. Pirâmides ocultas na Amazônia. Como assim pirâmides no meio da floresta amazônica? Calma que vamos explicar melhor. No sudoeste da bacia amazônica da Bolívia, foram encontradas o que parecia ser pirâmides de terra que chegavam aos 22 metros de altura, algo que pegou os pesquisadores de surpresa. Após muitos estudos, foi constatado que as pirâmides existiam de fato, e acredita-se que foram construídas pelo povo Khazarabe, que viveu na região há cerca de 500 anos antes de Cristo. Inclusive, essas pirâmides foram descobertas por 5 cientistas que estudavam a fundo a cultura desse povo, que habitavam diversos pontos da bacia amazônica. Descoberta essa que só foi possível graças a uma inovada tecnologia conhecida como LIDAR, que faz um mapeamento completo do terreno através do ar. O mais misterioso e interessante é que tudo indica que essas pirâmides faziam parte de enormes centros urbanos, de mais de 100 hectares, com muros e terraços colossais, estradas quilométricas, além do que seria canais e reservatórios de água. As fenomenais pirâmides ocultas da Amazônia são a verdadeira prova da existência de civilizações que, apesar de antigas, eram muito desenvolvidas. Número 3. Stonehenge da Amazônia. No condado de Wiltshire, na Inglaterra, existe uma imensa estrutura feita de enormes pedras que foram colocadas lá por civilizações muito antigas. Essa famosa estrutura é conhecida como Stonehenge. Mas você sabia que a Amazônia possui seu próprio Stonehenge? No Amapá, no coração da floresta amazônica, está o sítio arqueológico do Solstício, batizado de Stonehenge da Amazônia. Nesse incrível sítio arqueológico, foram fincadas cerca de 127 rochas enormes, apontadas para o céu, algumas delas com mais de 4 metros de altura, que foram dispostas em formato circular em um raio de mais de 30 metros. Mas quando e para que essas pedras foram fincadas no solo da floresta amazônica? A história e o motivo da construção do Stonehenge da Amazônia ainda é um mistério.
Mas, segundo estudiosos, tudo indica que esse enorme monumento foi construído por indígenas há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Acredita-se que para observação astronômicas e rituais. A descoberta mais fascinante feita no Stonehenge da Amazônia é o fato de que sempre nas datas de 21 ou 22 de dezembro, na qual marca o solstício de inverno, um dos finos monólitos parece estar alinhado com a trajetória do Sol ao longo desses dias. Ao nascer, a luz do Sol aparece no topo da rocha e, à medida que o Sol se põe, sua luz vai descendo a rocha até sumir. O magnífico Stonehenge da Amazônia é de fato um mistério que gera muita curiosidade. Número 2. As cidades perdidas da Amazônia. Grandes mistérios se escondem na Amazônia, incluindo as lendárias cidades perdidas em meio a essa vasta floresta tropical. Isso mesmo. Nos últimos 30 anos, descobertas arqueológicas têm demonstrado que, antes do Brasil ser oficialmente descoberto pelos portugueses, as populações nativas da floresta amazônica eram mais numerosas e desenvolvidas do que muitos imaginam. E algumas dessas cidades são envolvidas por mitos e lendas que despertam a nossa imaginação e nos fazem querer buscar ainda mais sobre os segredos escondidos nesses lugares intrigantes. E a partir de agora, vamos descobrir os mistérios dessas cidades perdidas que podem existir na maior floresta tropical da Terra. Começando por El Dorado, a lendária Cidade de Ouro. A lenda de El Dorado remonta à época da conquista espanhola nas Américas. Ela descreve uma cidade perdida, extraordinariamente próspera, onde o ouro e outras riquezas eram abundantes. Muitas expedições foram feitas em busca dessa cidade perdida. Entretanto, mesmo com inúmeras tentativas, El Dorado nunca foi encontrada. Uma das versões mais famosas da lenda de El Dorado está relacionada ao Lago de Guatavita, localizado na Amazônia colombiana. Segundo relatos, os líderes muisca realizavam rituais nos quais o novo líder era revestido de ouro e então mergulhado no lago, como parte de um ritual para assumir o trono. Se El Dorado existiu ou não, ainda é um grande mistério. E muitos historiadores acreditam que essa cidade perdida não existiu como uma cidade real, mas uma representação simbólica das riquezas naturais e cultura da região. A próxima cidade amazônica é Paititi, uma outra cidade lendária que se acredita estar escondida na Amazônia peruana. Conhecida como a Cidade de Ouro dos Incas, Paititi seria uma cidade repleta de tesouros guardados pelos Incas para protegê-los dos conquistadores espanhóis. Segundo a lenda, a cidade seria edificada com templos e palácios totalmente revestidos de ouro no meio da selva, localizada a leste da Cordilheira dos Andes. Além disso, ela seria um reino mágico, escondido nas selvas, povoado por uma misteriosa tribo de seres estranhos, adoradores do sol. No ano de 2001, o arqueólogo italiano Mario Polia descobriu nos arquivos do Vaticano um relato de 1600 do missionário Andrés Lopes, que descreve detalhadamente uma enorme cidade chamada Paititi, repleta de ouro, prata e joias, cuja localização foi mantida em segredo pelo Vaticano. Seja uma cidade real ou uma lenda, Paititi continua a encantar a imaginação de muitos. Mais uma cidade é a misteriosa Cidade Perdida de Zed, que inspirou a série de filmes Indiana Jones. A história narra o desaparecimento do explorador Percy Fawcett em sua busca por uma antiga cidade perdida na Amazônia, inspirado em manuscritos antigos e em lendas indígenas sobre uma civilização avançada que vivia na selva. No ano de 1912, o explorador teorizou que ela estaria localizada na região do estado do Mato Grosso, inspirado pela descoberta de Machu Picchu e acreditando que ela poderia ser o berço de civilizações antigas. Essas histórias e mistérios das cidades perdidas continuam a encantar e inspirar muitos, destacando a riqueza cultural e as histórias e lendas que a selva esconde. E ainda existem muitas outras histórias de cidades como essas na maior floresta tropical do mundo. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre esses lugares, deixe seu comentário aqui e eu criarei um vídeo falando somente sobre essas cidades. Imagina! Não precisa mais de aulas particulares. De hoje em diante você pode praticar comigo todos os dias. Vamos começar a praticar inglês. What is your name? My name is Camila. How old are you? I have 22. Você quis dizer I'm 22? Ah, sim, é verdade. I'm 22. Camila, where are you from? I am Brasil. Camila, boa tentativa, mas você precisa dizer I am from Brazil. Desculpa, eu sempre erro. I am from Brazil. Não tem problema.
Vamos melhorar seu inglês conversando juntos todos os dias. Baixe agora. Prática Estrela. Número 1. Rosto gigante misterioso. Mais um grande mistério fascinante escondido na floresta amazônica. Caminhando pela selva tropical, surgindo sobre uma cachoeira e completamente cercada pela vegetação, um misterioso rosto aparece em meio à paisagem. Esse é o rosto de Harakbuti, uma pedra incomum com formato de rosto humano, localizada na Amazônia peruana, próxima da fronteira com o Acre. Descoberta no ano de 1935, essa estrutura misteriosa vem intrigando pesquisadores, turistas e a população do local, que ficam completamente maravilhados pelos seus traços impressionantes e bem precisos, um rosto quase perfeito. Ainda não se sabe como ele surgiu, e não existe nenhum registro histórico de como essa estrutura foi construída. A tribo Harakbuti, que habita a região e que deu o nome à pedra, acredita que o rosto foi esculpido pelos seus antepassados. Ele está entalhado em uma rocha em um local considerado sagrado pela cultura da tribo. Mas ainda há quem diga que o rosto foi criado pela própria natureza, ou até por alienígenas, em um passado distante. O misterioso rosto de Harakbuti está em um local de difícil acesso. Em meio à vegetação da densa selva amazônica, poucos exploradores se arriscam no difícil caminho que leva até essa enigmática estrutura. Em meio à vastidão verde da Amazônia, ele se destaca como uma figura misteriosa e imponente, que ainda continua envolta em um grande mistério, cativando a imaginação de todos que têm a oportunidade de conhecê-lo. Esses mistérios na maior floresta tropical da Terra são uma prova de como a Amazônia continua a ser um enigma fascinante, cheia de segredos que ainda intrigam os cientistas. Enquanto pesquisadores e exploradores buscam respostas, somos lembrados da importância de preservar essa incrível joia da natureza repleta de maravilhas, como as mostradas no primeiro vídeo da série As Grandes Florestas Tropicais. Se você ainda não assistiu, clique no card acima ou no vídeo que aparecerá na tela final para conhecer as grandes maravilhas da natureza que existem nesse lugar fascinante. E aí, o que você achou desses mistérios surpreendentes? Qual achou mais impressionante? Conte pra gente aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também conheçam esses enigmas intrigantes. Deixe seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela. Antes de começar essa história, eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo e qual é a sua idade. Eu sempre gosto de saber quem está ouvindo essas histórias, porque o que eu vou contar aqui hoje não é história inventada, é coisa que aconteceu comigo. Meu nome é Irineu, tenho 65 anos, nasci na beira de rio, no interior da Amazônia. Passei a maior parte da minha vida andando dentro da mata, pescando, caçando, tirando seringa, atravessando o rio de madrugada. A floresta foi praticamente minha escola. Mas a Amazônia ensina de um jeito diferente. Aqui, quem não aprende rápido, normalmente não tem segunda chance. Ao longo da vida eu vi muita coisa. Coisa que não aparece em mapa. Coisa que ninguém ensina na cidade. Coisa que os mais velhos falavam baixinho, quase como um aviso. E com o tempo, eu entendi que existem regras na floresta. Regras que não estão escritas em lugar nenhum. Mas todo mundo que vive aqui respeita. Principalmente quem já passou por alguma coisa que não consegue explicar. Hoje eu vou contar 4 coisas que você nunca deve fazer na Amazônia. 4 erros que muita gente já cometeu. E eu digo isso porque eu mesmo quase não voltei da mata algumas vezes. Algumas dessas histórias aconteceram quando eu ainda era jovem, cheio de coragem, achando que conhecia a floresta. Mas a floresta gosta de ensinar humildade, e a primeira regra é uma que muita gente da cidade acha que é superstição. Mas depois daquela noite,
Eu nunca mais fiz isso. Nunca responda quando a mata assobiar. E foi exatamente assim que tudo começou.